Boa noite. Vocês estão bem, gente? Se alguém estava dormindo, agora acordou com o meu boa noite, hein? Deixa eu só abrir meu esboço. Bom demais, que felicidade, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É uma honra sempre poder aprender muito com o André, com o Pedro, todos os pastores e líderes da casa. Saibam que vocês têm uma família que ama vocês muito lá em Bragança Paulista. E a Igreja Nova Aliança sempre nos inspira de diversas formas. E sempre que eu venho aqui eu aprendo muito e eu cresço. E eu creio que eu mais recebo do que eu entrego. Então hoje foi um dia muito bom, tive uma tarde com os meninos, pude crescer muito. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 28 anos de idade, sou casado com a Ellen, já faz 9 anos, casei novinho, casei com 19 anos de idade, e agora nós somos pais do Teófilo, um bebê de 1 ano e 9 meses, tem sido uma experiência incrível, essa experiência de paternidade, e nós estamos lá no Ministério do Zascope. Alguém assistiu um vídeo do Zascope pelo menos? Glória a Deus, muito bom, bom demais. Auxiliando o Douglas e a Val, tanto no movimento quanto na igreja. Queria pegar o gancho do que o André abriu falando aqui e pensar com vocês um pouquinho sobre o que acontece quando Deus se manifesta numa cidade. Eu acho que uma palavra que é muito vinculada à manifestação do poder de Deus na cidade tem que ser uma palavra chamada responsabilidade. Quando Deus se manifesta no nosso meio, nós precisamos agir com responsabilidade. Nós temos o exemplo de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Atos 2, a primeira descida do Espírito Santo ali em Pentecostes. E Atos 4, quando os discípulos estavam reunidos, então, orando, pós-prisão de Pedro e João. E o Espírito Santo enche aquele ambiente e é marcado, eles são encharcados pelo poder de Deus. As pessoas são transformadas naquilo e pregam o Evangelho com mais responsabilidade e ousadia. Então que fique claro para nós, o Espírito Santo não vem simplesmente para nos animar, trazer uma experiência sensorial, mas ele vem para nos capacitar com poder para que possamos proclamar o Evangelho com sabedoria e revelação. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Texto muito conhecido. Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou ler de novo. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora, se você puder curvar sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir para aprender sobre a Tua Palavra. Nós clamamos por sabedoria e revelação nesse momento, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que nós saiamos aqui transformados, Senhor, mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, nos leva à semelhança do primogênito, nós desejamos isso. Ministra no nosso coração também a responsabilidade que nós temos como igreja, que a Tua Palavra norteie a gente nessa noite, nos guie nela, Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse é um texto muito conhecido, texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, onde vai afirmar a salvação por meio da graça mediante a fé. Ou seja, a salvação é de graça, o Senhor resolveu nos salvar por meio de Cristo Jesus, e isso não custou nada para a gente, pelo contrário, recebemos isso como um presente. Agora, ao olhar para esse texto, a pergunta que deve ficar dentro do nosso coração é: salvos para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Por quê? Se o fim último da fé cristã fosse a salvação, no momento que você se converteu, o Senhor tinha te arrebatado. Já parou para pensar comigo? Veio aqui na frente, declarou, confessa a Cristo como único Salvador, confessa, se arrepende dos seus pecados? Sim, pode morrer. Pum, partiu para estar com o Senhor. Por que o Senhor nos deixa aqui, se por vezes, depois que nós nos convertemos, a gente tem a habilidade de gerar mais problemas para Ele ainda? Porque se Ele tivesse nos arrebatado quando a gente tinha acabado de se converter, o Senhor economizaria algumas dores de cabeça, porque nós nos conhecemos e sabemos que às vezes nós geramos alguns problemas. Se nós não morremos e não fomos arrebatados no ato da salvação em Cristo Jesus, significa então que o Senhor tem algo além para nós. E aquilo que Paulo começa falando em Efésios, ele continua discorrendo em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo usa um termo que é essencial, repito,
essencial para que nós possamos criar um ambiente, para que a presença de Deus repouse sobre nós. Esse tem sido também o nosso clamor lá em Bragança Paulista, até o tema muito semelhante aí no ano para a gente. Filipenses 2:12, Paulo fala o seguinte: assim, meus amados, como vocês obedeceram sempre, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Se em Efésios Paulo começa então trabalhando o tema da salvação por meio da graça mediante a fé, em Filipenses Paulo vai falar desse novo termo chamado desenvolvimento da salvação. Como que nós desenvolvemos o presente que nós já recebemos. E as palavras que são fundamentais para essa linha de raciocínio que nós vamos construir são duas. Primeiro, querer. Desenvolver a salvação envolve o nosso querer. E segundo, o realizar. E tudo isso provém de Deus. Agora, eu queria então pensar com vocês sobre esses dois pontos. Como nós desenvolvemos a nossa salvação. E para isso, eu queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente para desenvolver a nossa salvação é a nossa identidade. Precisamos ser quem Deus nos criou para ser. Primeiro ponto, identidade. Sermos quem Deus nos criou para sermos. Romanos 8, 28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês em relação ao desenvolvimento da nossa salvação é sobre a nossa identidade, sobre sermos quem Deus nos criou para ser. O texto de Romanos 8, 28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso virou, por vezes, a Ave Maria do crente. A gente não reza a Ave Maria cheia de graça, Senhor acabou tal, mas a gente sai declarando o quê? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, então todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora, o texto, ele não para, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O propósito desse bem de Deus é para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Então, se nós pudéssemos parafrasear esse texto, seria: todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado no meu caráter. Presta atenção. Todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado no nosso caráter. E a pergunta é: qual é a principal característica do caráter de Cristo? Se você pudesse pensar assim, uma característica, e é uma que vem no meu coração muito, sobre quem Cristo é a sua santidade. A sua santidade, para mim, é uma principal característica do seu caráter. E se é parte do caráter dele, e nós somos nova criatura em Cristo Jesus, a santidade tem que ser, então, característica também do nosso caráter. Agora, se nós olharmos para a palavra de Deus, e é interessante, gente, vamos um pouco devagar. Por vezes nós enxergamos santidade somente como atos externos. É como se nós fizéssemos o bem, isso é santidade. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu trabalho com as minhas mãos para dar para aquele que não tem o que comer ou coisa do tipo, isso é santidade. Se eu mentia, agora eu falo verdade, isso é santidade. E em partes, sim, isso é santidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, pensando a nossa identidade, santidade vai muito além de obras que nós externamos. Santidade é a nossa natureza em Cristo Jesus. E olhando para os textos que eu vou ler agora, talvez nós estamos entendendo discipulado da forma errada. Talvez nós estamos entendendo discipulado como colocar algo para dentro do crente. Cara, deixa eu te ensinar a ser santo aqui, colocando algo de fora para dentro. E na verdade, santidade é só te lembrar
que hoje você tem uma nova natureza que expressam novos atos. Então, na verdade, eu tenho que chamar para fora aquilo que o Espírito Santo já gerou dentro de você. E olha que loucura. Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 1 o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Gente, quantos aqui já leram a carta de Coríntios? A gente sabe que eles tinham alguns probleminhas lá em relação à moral. E Paulo olha para eles e chamam eles de santos. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, à luz daquilo que a palavra se refere à igreja, nós podemos descansar nessa verdade, de que nós já somos feitos santos em Cristo Jesus. Presta atenção, santidade não é um alvo a ser alcançado, num sentido longo, distante. Santidade já é parte da nova natureza que foi recriada dentro de nós em Cristo Jesus. Amém? Agora a pergunta é, Léo, se a minha natureza é santa, por que eu fico nesse conflito interno entre desejos pecaminosos e desejos santos? Desejos pecaminosos e desejos santos. Graças a Deus que o próprio apóstolo Paulo vai nos responder como que funciona essa tensão dentro do coração do crente, em Efésios capítulo 4, versículo 20. Paulo fala o seguinte em Efésios 4, 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Agora olha o que ele fala. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar a renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada em Deus em justiça, retidão e procedentes da verdade. Então Paulo está falando dessa tensão que existe dentro de nós, uma influência da carne pecaminosa que nos leva à tentação constante, e Paulo fala dessa nova natureza que nós precisamos revestir de Cristo Jesus. Agora, vocês lembram do texto que eu abri, Romanos 8, 28, da nossa reza? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. A pergunta que eu te faço é, se hoje o seu iPhone 39, no valor de um Celta 0, cai no chão e trinca a tela, não a película, tá? Eu te pergunto, é só um exemplo, tá gente? Calma, é só uma brincadeira, não precisa... Fica bem em paz aí. Eu te pergunto, isso contribuiu para o seu bem? Depende. Se Cristo foi formado no nosso caráter, cumpriu o propósito de Deus. Só que nós estamos vinculando o nosso relacionamento com Deus e nossa vida com Deus por meio de um conforto. E eu estou aqui para te afirmar o seguinte: Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Ele tem com a nossa transformação. Então, para Ele, mais vale um iPhone com a tela quebrada e humildade, mansidão, benignidade gerada dentro do seu coração do que um iPhone com a tela intacta. Só que nós estamos enxergando o nosso relacionamento com Deus a partir de um momento de conforto. E na real, não é isso que é prometido na palavra. O Senhor, ou melhor, Paulo está nos dizendo, se revistam dessa nova natureza. E nós precisamos enxergar que em todos os momentos e circunstâncias, Deus está gerando algo em nós, o caráter de Cristo Jesus. Gente, eu vou repetir, Deus não tem compromisso com o nosso conforto, Deus tem compromisso com a nossa transformação. Todas as coisas cooperam para o bem, para quê? Para que Cristo seja formado em nós. Mas qual que é a nossa dificuldade? E até eu estava pensando sobre isso, Pedro, tem a escola, né? Eu acho que boa parte das vezes o nosso problema como cristão é de interpretação bíblica. O nosso erro é de interpretação bíblica. Por quê? Nós pegamos a palavra, todas as coisas que operam para o bem, então imagina a palavra bem, e preenchemos ela com os significados que nós interpretamos como bem. Só que na real, a palavra, as escrituras, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Então a pergunta tem que ser, o que Deus considera como bem? Porque por vezes o bem de Deus vai ser diferente do nosso bem.
por vezes, o bem de Deus vai ser diferente do nosso bem. Porque nós estamos pensando que o Senhor está responsável com preservar meu carro. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Foi até bom falar disso. É um momento discipulado, preciso abrir meu coração aqui. Vocês me ajudem aí no final. Eu gosto de levantar pela manhã, todos os dias eu levanto bem cedo, para ter meu período de devocional, porque depois meu dia fica uma loucura, eu não consigo ter, então eu prefiro fazer pela manhã. Eu lembro um dia, gente, que eu estava lá, eu fico numa sala assim, lá em casa, e aí foi um dia muito marcante. São poucos dias que realmente o Espírito Santo vem e me marca com experiências que eu sinto Ele assim, eu fico mais ali por meio da fé, né? Mas aquele dia foi algo incrível. Eu lembro que eu fiquei declarando uma frase só e chorando e falando: Jesus, cara, o Senhor é incrível, Jesus, o Senhor é fantástico. E aquilo queimava dentro do meu coração. Eu fui fisgado, ferido, como Agostinho de Hipona diz, por um versículo, e aquilo queimava dentro de mim. Eu lembro que eu terminei lágrimas, o chão todo molhado, ranho, tudo, né? Aquele negócio, sabe, mover de Deus que ficam resquícios. E aí eu lembro que eu fui, aí levantei e tal, e eu fui treinar, eu faço jiu-jitsu. E aí eu voltei de jiu-jitsu, a Ellen com meu filho estava acordado. Aí eu falei: nega, chamei ela de nega. Falei: nega, devocional hoje, Deus me marcou. Vida, como o Senhor ministrou no meu coração, puxa, e me alegrou tanto, eu fui marcado pelo Senhor. Aí a Ellen falou assim: poxa, que bom que você está feliz. Aí já veio aquele frio aqui, sabe, na espinha. Aí ela falou: porque eu preciso falar um negócio para você. Aí eu falei: fala, nega, o que aconteceu? Ela falou: ontem à noite ela tinha ido ajudar uma amiga nossa a fazer uma mudança lá na cidade. E aí na hora que ela foi entrar no estacionamento, o carro pegou no aquele poste de sustentação. Ela falou: eu fui entrar e aí o carro pegou e riscou. Eu falei: bom, beleza, a gente pule. Ela falou: não, mas tem um outro problema. Meu devocional foi se esvaindo, assim, sabe? E aí ela falou: o que aconteceu? O poste era verde. Então ficou aquela mancha verde, mas não amassou, só riscou, ficou aquela mancha verde quando você risca o carro. Aí ela teve uma brilhante ideia. Ela pegou uma buchinha, uma esponja, e esfregou a parte verde no carro. Realmente tirou a cor, mas ganhamos alguns riscos, né? E sabe qual foi a questão que o Senhor ministrou no meu coração naquele momento? É que se eu reagisse a ela com grosseria ou coisa do tipo, eu não tinha entendido ainda o que era mansidão em Cristo Jesus. Naquele momento eu dei graças a Deus pelo risco no carro, porque uma simples circunstância de auxiliar uma irmã a fazer uma mudança discipulou o meu coração egoísta, vaidoso e coisa do tipo. Ali eu percebi e falei: cara, depois a gente trabalha, pule o carro, mas talvez, sabe, uma ação que eu tenha, talvez sendo mais grosso com a minha esposa ou coisa do tipo, mostraria para mim mesmo: você ainda não entendeu qual é a tua nova natureza. E sabe, às vezes a gente está mais preocupado com o carro intacto do que com a transformação do nosso coração. Nós precisamos nos agarrar aos processos de Deus. Repito, nós precisamos nos agarrar ao processo de Deus e permitir que Ele transforme o nosso coração. Agora, abre um parênteses. O coração humano, ele é composto por amores. Ele é composto por amores. Um exemplo: a forma que eu amo a minha esposa é diferente da forma que eu amo minha mãe. E é diferente da forma que eu amo meu filho, e é diferente da forma que eu amo vocês em Cristo Jesus. Então o nosso coração é como se fosse uma multidão de amores. Imagina isso comigo. E transformação é algo que mexe nos nossos amores. E aí eu tenho algo que eu amo muito, que são os meus livros. Eu tenho uma bibliotequinha em casa e eu gosto muito dos meus livros. Cada um tem um hobby, cada um gosta de uma coisa. Eu não vou falar na sua vida, você não fala na minha vida, e a gente vive tudo bem, tá bom? Glória a Deus. E aí eu lembro que um dia eu cheguei do trabalho em casa, e eu cheguei assim e tal, aí abri a porta, dei um abraço na Ellen e falei: Ellen, cadê o Theo, meu filho, de 1 ano e 9 meses? Ela falou: acho que está aí pela casa. Eu: beleza. E fui entrando dentro do apartamento. Eu fui entrando e escutei um barulho. Tá. E fui chegando perto do quarto, que é a biblioteca. E aí eu fui chegando e tá. Aí eu cheguei, me deparei no quarto, abri assim, a porta estava cerrada, eu abri, aí eu vi meu filho, um monte de livros no chão, ele sentado em cima, livro tudo amassado, ele com uma página na mão. Qual livro que era? Não faço ideia. E ele olhou para minha cara. E naquele momento eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração. Porque o sentimento que veio no meu coração não foi raiva, não foi ira, não foi ficar bravo, não foi nada dessa natureza de sentimento.
o sentimento que veio foi alegria e felicidade. E ali o Espírito Santo falou algo para mim: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Vou repetir: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Por eu amar mais o Theo, ele pode fazer o que ele quiser com os meus livros. Agora a pergunta é: se Jesus, que nós declaramos amar tanto, entrasse dentro do nosso coração e fizesse uma bagunça santa dentro de nós, estaríamos alegres e confiantes ou tristes e preocupados? Porque por vezes nós estamos cantando e declarando: Senhor, nós chamamos, e basta Ele entrar e substituir algo dentro de nós, basta Ele mexer em algum ídolozinho que talvez está dentro do nosso coração, que isso já nos gera desconforto, raiva e coisas do tipo. A grande questão, gente, é que é verdade, somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Quando o Senhor entra para nos revelar que fomos criados uma nova natureza, que os nossos amores têm alterações de posição agora, precisamos nos alegrar e confiar completamente. Precisamos descansar no fato de Cristo ser Senhor. Porque é muito interessante, parece que nós amamos o benefício do Cristo que salva. Não, o Senhor me salva pela graça mediante a fé, Jesus Cristo me salvou, somente Ele me leva ao Pai, e de fato a salvação é pela graça mediante a fé. Mas o mesmo Cristo que salva é o Cristo que nos governa agora. É o Cristo que nos governa. Não é a pergunta mais o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, como o André ministrou, mas o que o Senhor quer para a minha vida. E sabe, as nossas canções diz muito assim, né? Eu sou livre. E presta atenção, a música, ela tem um efeito pedagógico muito mais pesado na nossa mente do que as pregações por vezes. A Ellen, ela tem 29 anos de idade, mais 70 de crente. Aí, tipo assim, às vezes começa a puxar uma música lá quando plantou a primeira igreja cristã do Brasil, sabe? E aí a Ellen canta. Aí eu fico: gente, quantos anos você tem? E aí esses dias ela estava lá cantando para o Theo uma musiquinha, né? Ensinando o Theo a musiquinha de crente. Eu falei: nega, quando você aprendeu isso? Ela falou: nem sei, eu era criança, minha mãe contava para mim. Então a música tem esse efeito pedagógico na nossa mente, muito mais poderoso por vezes do que uma pregação. E sabe, quando nós cantamos eu sou livre, isso vai imprimindo algo dentro do coração. De fato, hoje somos livres do pecado, gente, mas somos feitos escravos de Cristo. Então já não é mais me mover pelo pecado que me governa, mas é me mover segundo esse novo Senhor que eu tenho para a minha vida, que vai mexer nos nossos amores, e que Ele mexa. E que Ele venha transformar, porque os nossos amores são capazes de nos destruir. Os nossos amores, eu posso te afirmar categoricamente que os nossos amores são capazes de nos destruir. Se em relação à identidade, nós precisamos nos tornar quem Deus nos chamou para ser por meio de Cristo, a pergunta é: como não nos frustrarmos com os processos? Porque por vezes o processo não é confortável. Ver o seu iPhone com a tela trincada, o meu livro amassado e com uma página arrancada, um carro riscado, ou seja lá qual área que o Senhor tem moldado o seu coração, não é confortável. E preste atenção, uma palavra que acompanha a outra, se a palavra frustração vem na frente, ela está acompanhada de expectativa. De novo, se a palavra frustração está vindo muito na nossa mente, ela está vindo acompanhada de uma outra palavra: expectativa. Agora, olha, eu amo a mente humana. Nós criamos uma expectativa, colocamos em Deus, esperando que Deus faça não a expectativa dele, mas a minha expectativa. E quando Deus não faz o que eu quero, eu me entristeço, como se Ele tivesse a responsabilidade de fazer o meu querer. E nós não temos um versículo que sustente isso nas Escrituras. Então, por vezes, a nossa frustração com Deus vem de esperarmos algo errado dEle. E a pergunta é: como ressignificarmos a nossa expectativa então? Se estamos pensando na forma de sermos formados, ou de trazermos a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus agora, onde nós colocamos a nossa expectativa? E Paulo vai falar sobre isso, em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ele usa um termo muito interessante, Filipenses 1, 20. Ele fala o seguinte: minha ardente expectativa
minha expectativa fogueada, que queima dentro de mim. E esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós nos voltássemos para essa expectativa, sendo única e central na nossa vida, uma palavra que não sairia da nossa boca é frustração. Porque em toda circunstância, as coisas cooperam para o nosso bem, para que Cristo seja formado em nós. Ainda que seja a circunstância mais desconfortável possível, ainda que seja algo totalmente contrário à minha vontade, o Senhor está formando Cristo no nosso caráter. Agora, ainda dentro do ponto de identidade, nós somos uma geração marcada por autonomia, autenticidade. O Instagram vende o selo de autenticidade. É você é autêntico. E imagina comigo que amanhã eu levanto pela manhã e eu pego meu iPhone, que tem um compromisso de ser um celular. E aí, na hora que eu vou mexer nele, mandar uma mensagem no WhatsApp, o meu iPhone olha para mim e fala assim: Leonardo, é o seguinte, a partir de agora eu não sou mais um celular, eu sou uma moto. Monta em mim e anda. Absurdo, não é? Só que sabe, quando nós tentamos ser aquilo que Deus não nos criou para ser, é tão absurdo como considerar que o meu celular pode se tornar uma moto. É tão absurdo como considerar que uma caixa de som pode ter outro efeito no seu propósito. Por quê? Isso daqui não tem capacidade de definir identidade. Porque ele não é criador de si, ele foi criado por alguém. E ao ser criado, ele recebeu um propósito: ser um celular. Ao sermos criados em Cristo Jesus, nós recebemos um só propósito: sermos semelhantes ao primogênito. Sermos como Cristo Jesus. Sermos Jesus Cop. Olha aí, ó. No final vocês compram até um livro lá no fundo, tá bom? Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Não importa para mim o que você fez antes de Cristo Jesus. Se você está nele hoje, você é um pequeno Cristo, chamado a atuar como ele atuou. Então lembre-se, o primeiro ponto de desenvolvimento da nossa salvação diz respeito à nossa identidade. Lembra? Deus pega o nosso querer e altera o nosso querer. Então, somos chamados a sermos como Cristo. O nosso viver é Cristo. Se o primeiro ponto diz respeito à identidade, a sermos quem Deus nos chamou para ser, o segundo ponto diz respeito à nossa vocação. Paulo, o texto que nós lemos de Filipenses 2,12, fala o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, a partir do momento que Ele muda a minha identidade, os meus desejos são alterados. Eu vou usar uma palavra aqui errada, só para vocês entenderem. Os meus quereres são alterados, agora para o querer de Deus, segundo a sua boa vontade. Imagina comigo que Deus tivesse um cachorro. Deus tivesse um cachorro bem agressivo. Não pensa um pincher, aqueles cachorrinhos que vale 5 mil reais, aqueles, sei lá. Cada cocô é 5 centavos, né? Imagina um cachorro bem agressivo, um vira-lata bem agressivo. E Deus, para controlar esse vira-lata, Ele pega a sua lei e amarra a corrente no pescoço do cachorro. Então Deus vai controlando o cachorro. Quando o cachorro tenta fazer algo que é contrário à vontade dele, Ele fala não e puxa o cachorro para cá. E aí quando o cachorro continua andando e ele quer fazer outra coisa que é contrária à vontade de Deus, Deus pega por meio da sua corrente, chamada lei, e puxa para lá, e puxa para cá, e puxa para lá. Deus vai controlando esse cachorro por meio da corrente presa ao seu pescoço. Isso nós chamamos de lei. A lei do Senhor é uma forma dele controlar aqueles que não nasceram de novo a não fazerem cachorradas. Porque se você soltar a corrente do pescoço do cachorro, ele vai sair mordendo gente, vai sair comendo lixo, correndo atrás dos motoqueiros, que a gente vê quem anda de moto aqui sabe a raiva que dá disso. Então,
Deus tem uma missão, Deus faz algo. Ele pega, mata o cachorro e ressuscita um novo homem. Em outras palavras, com muito cuidado e respeito, em algum momento todos nós fomos esses cachorrinhos, que se soltássemos a lei moral, a lei da boa fé do nosso pescoço, nós sairíamos por aí fazendo aquilo que diz respeito à nossa natureza. E se você olhar no texto de Efésios capítulo 1, versículo 27, mais ou menos ali, 25, 27, Paulo vai falar as expressões que diz respeito à nossa natureza. São completamente horríveis. Completamente horríveis. Um exemplo, sabe quando você está dirigindo seu carro, aí você está com seu filho dormindo no banco de trás, aí passa aquele motoqueiro, abençoado, e faz assim, ó, ran, tan, 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 tan. Aí faz, tá, tá, e ele não se contenta e solta o último lá na frente, tá. O que você pensa? Deus te abençoe, vá em paz, o Senhor te encontre. Mas, miserável, que caia da moto. Estou sendo sincero, gente. Entendeu? Aqueles que são pais e entendem a dificuldade de fazer um filho dormir, às vezes, vai entender o que eu estou querendo dizer. Então a gente pensa isso, só que é legal quando eu conto por meio de uma piada, mas se a gente contasse essa história por meio real, e imaginar que nós desejamos que um motoqueiro caia da moto, e que a chance que ele tem de morrer ao cair da moto, nós entendemos que um princípio de assassinato está dentro do nosso coração. Que ele pode ser desenvolvido dentro de nós, como qualquer outro fruto que o Espírito Santo gera em Gálatas. Então precisamos entender que ao nos matar como esses corrompidos, depravados, Deus nos cria uma nova natureza, que é a identidade de Cristo. Beleza. Se a identidade nossa é como Cristo, nós temos então a responsabilidade de agir com essa nova natureza, que diz respeito ao fazer. Porém, ao desenvolvermos o tópico de vocação, a gente precisa tomar um cuidado. Porque vocação pode se tornar uma moeda de barganha com Deus. Então o que a gente pensa? Eu vou orar para que Deus venha me abençoar. Eu vou jejuar para que Deus me dê poder. Mas deixa eu te falar algo. Aqui o pessoal pode fazer tatuagem, que eu percebo, né, que vocês têm tatuagem. Lá também pode fazer tatuagem, que a gente não fala isso no YouTube, porque depois dá um problemaço. Mas em suma, de qualquer forma, converse com seus pais aí, com os pastores. Se você puder fazer uma tatuagem, escreve essa. É impossível barganhar com um Deus que não precisa de você. De novo, é impossível barganhar com um Deus que não precisa de você. Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa do seu jejum, Deus não precisa da sua oferta, do seu dízimo, Deus não precisa de nada disso, porque Ele é soberano. Então, quando nós vamos trabalhar o tema vocação, só toma cuidado para você não cair num aspecto religioso moralista. Eu vou dar algumas frases que geralmente nós pensamos quando nós atuamos num aspecto religioso ou num aspecto moralista. Geralmente as palavras que passam na nossa mente são: obedeço, portanto sou aceito. É condicionada. A aceitação de Deus em Cristo é condicionada à minha obediência. Segundo, a motivação é baseada no medo e na insegurança. Terceiro, obedeço a Deus para receber as coisas dele. Essa é uma mentalidade chamada moralista e religiosa, uma mentalidade de barganha. Eu vou dar aqui R$30 de oferta para que Deus me deva um aumento de salário, um carro novo. E sabe, isso daqui é barganhar, e na real, Deus não precisa da gente. Para vivermos a nossa vocação de acordo com a nova natureza recriada em Cristo, nós precisamos viver por meio de uma mentalidade do Evangelho. O Evangelho declara: sou aceito, portanto obedeço. O Evangelho tem a motivação baseada na alegria e cheia de gratidão. Eu não sou santo para receber algo de Deus. Eu sou santo porque tudo o que eu precisava, eu já recebi em Cristo Jesus. E como uma marca de gratidão, eu sou santo. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e me assemelhar a Ele. É sobre relacionamento com Deus para ter mais dele e não daquilo que Ele pode nos dar. Agora, a pergunta que fica: Léo, então qual que é a nossa vocação? Qual que é a nossa vocação? E Paulo vai continuar o texto que nós abrimos, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nela. Pois somos feituras de Cristo, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para você entender melhor a sua vocação, deixa eu te dar um exemplo. Eu moro num condomínio de apartamentos, e aí tem um grupo no WhatsApp do condomínio. Eu batizei o grupo da discórdia, ou o grupo do anticristo. Gente, o povo é bravo lá, hein? E onde eu moro, tem, se eu não me engano, 6 torres. E tem uma área que é a área pet, a área dos cachorrinhos, né? E qualquer tipo de animal que a pessoa quiser levar lá. Então, tem uma área que é a área pet. E todo mundo que leva o cachorrinho lá tem a responsabilidade de pegar a sujeira que o cachorro faz. O cocôzinho aí tem a responsabilidade de pegar e jogar fora. Aí eu lembro que um dia eu saí para trabalhar cedo pela manhã, e aí deu mais ou menos 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, eu recebi uma mensagem no grupo do condomínio. Aí era foto. É engraçado que o exemplo que está no meu esboço, ele chama cocô famoso. Aí vocês vão entender o porquê que é cocô famoso. Aí a foto era assim, uma pessoa tirou foto de um cocôzinho, só que ela tirou de ângulo, então dava para ver atrás, né? E aí ela colocou assim, ó, que absurdo, povo mais sem educação, como que deixa o cachorro fazer a sujeira e não tira a sujeira do meio do caminho? Eu falei, gente, é só um cocô, né? Mas vida que segue, continuei trabalhando normal. Deu mais ou menos 11h30 da manhã, uma outra pessoa veio e tirou foto do mesmo cocô. E escreveu assim, imagina a casa dessa pessoa, a porquice que deve ser. Aí eu falei, caramba, cara, povo muito bravo. Nessa, saí para almoçar, fui num discipulado, saí para discipular um rapaz que caminha mais perto de mim. E aí voltei do almoço, deu 2h30 da tarde, uma outra pessoa pegou a foto do mesmo cocô. Como que eu sabia que era o mesmo cocô? Porque tinha ângulo, então dava para ver a imagem de trás. Então, tipo assim, estava aqui, aí dava para ver que tinha um postezinho de luz, né, e algumas coisas atrás. E a mesma coisa, que porquice, a que ponto chegamos nesse condomínio? Gente, deu 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Eu estava voltando do trabalho. E eu estaciono o carro na parte coberta e eu tenho que passar pela área pet para entrar na minha torre. Estava passando lá, quem estava lá? O cocô que tem mais like que o Desascope. Estava lá o cocô famoso. Aí eu lembro, tem uma área de higiene do lado, passei álcool, peguei a sacolinha, peguei o cocô, joguei no lixo, tirei foto, não falei nada e fui embora. E sabe, por vezes você pode se perguntar, Léo, por que você fez isso? E na real, gente, eu nem tenho cachorro. Mas olhando para a palavra de Deus, eu enxergo um homem que um dia vestiu algo e veio mexer numa sujeira que não era dele. E que eu te garanto, estava muito mais sujo do que um simples cocô de um cachorro. Um homem que teve a capacidade de vir resolver um problema que ele não criou. Um homem que teve a capacidade de sujar os seus pés de terra, sendo ele Deus, para resolver um problema que nós criamos. E qual que é a nossa vocação, gente? Resolver o problema que está na nossa frente. Se você viu o problema, se tornou a tua responsabilidade. Viu um problema, você escreve assim, prazer, meu ministério. Porque por vezes nós somos desses que vivem tirando foto. Ah, olha aqui o problema, olha a rua, olha o poste, olha isso, olha a cadeira. Ah, a igreja tem que estar mais limpa, ah, não sei o quê. Prazer, cara, você ganhou um novo ministério. Porque nós não somos chamados a ficar tirando foto de problemas. Somos chamados a revestirmos de Cristo Jesus e assumirmos a responsabilidade de transformação de ambientes. A pergunta é, como seria o seu bairro se Jesus morasse lá? Como seria Londrina se Jesus morasse aqui? Como seria Bragança Paulista se Jesus morasse em Bragança? Como seria o Brasil se Jesus morasse no Brasil? Só que nós somos especialistas, gente, em encontrar o problema. Enquanto nós precisamos tomar consciência que um dia alguém assumiu a responsabilidade do problema que nós geramos. Cabe a nós a copiarmos ele por completo. E assumirmos a responsabilidade dos problemas que não foi a gente que gerou. Gente, eu vou falar para vocês algo do fundo do meu coração. Eu tenho a esperança que o Brasil vai ser transformado quando uma igreja vibrante, responsável, levantar e assumir questões sociais que estão ao nosso redor. E assumir a responsabilidade de adotar crianças, de cuidar. Olha isso, o pastor Paulo Borges, ele tem uma mania, é legal, mas é esquisita.
O pastor Paulo Borges, que é um cara que nos discipula lá em Bragança, ele e a Lana, a esposa, são muito queridos. Um dia ele estava passando por uma rua de prostituição lá em Uberlândia, e aí tinha uma menina que estava em situação de abuso, estava vendendo seu corpo, mas era menor de idade. Aí ele parou para ela e falou o seguinte: a gente vai adotar você, vamos embora. E aí levou a menina, criou a menina por 3 anos lá na casa dele, até ela ficar maior de idade, arrumar um trabalho e sair. Eu acho que hoje isso se constitui sequestro ou algo do tipo. Os advogados depois podem falar aí. Mas a grande questão é que eu posso ir lá e falar: olha que absurdo, está vendo minha cidade? Minha cidade só tem prostituição. Ou eu posso ir lá e falar assim: você é prostituta? Então vem cá, aqui eu com a minha esposa vamos te discipular, nós vamos arrumar o trabalho. Se você não conseguir o trabalho, nós vamos sustentar a tua casa, para que você não precise ter esse dinheiro. Porque, gente, se não for nós, quem que vai ser? Tive a oportunidade de, agosto do ano passado, de ir para Genebra, na Suíça. Foi um lugar muito especial, porque eu tenho uma afeição muito grande pelo Calvino. E eu lembro que, chegando lá em Genebra, o pastor Abraão, pastor muito amigo, nos recebeu. Aí ele me levou em frente à primeira escola pública da cidade de Genebra. E hoje a Suíça é a Suíça, mas na época ela era considerada o lixão da Europa. Então todo o lixo que era produzido na Europa era enviado para a Suíça, para que lá fosse feito descarte. E quando João Calvino chega naquele ambiente, ele chega num ambiente totalmente insalubre, numa cidade totalmente suja, de povo analfabeto, e ele começa a proclamar o Evangelho. Pregando o Evangelho, as pessoas se convertem, e aí, ao se converter, João Calvino arrumou um problema. Que o povo não sabia ler. E eu não sei se vocês sabem, mas não tem como um crente viver sem ler a palavra de Deus. Pega uma dica aí e fecha parênteses. E sabe, João Calvino teve uma ideia brilhante. Ele era jurista, era considerado, já tinha formação por ser francês, ter vindo da França. A França era mais desenvolvida na época do que a Suíça. E aí ele vende todas as suas posses na França, e ele então começa a plantar. Não é a primeira igreja, a primeira escola pública de uma cidade. Para que o povo aprendesse a ler, para que o povo aprendesse a escrever, pudesse estudar a Bíblia e se desenvolver profissionalmente. De onde vêm hoje os melhores relógios? Da Suíça. Os melhores queijos da Suíça. Os melhores vinhos da Suíça. A Suíça hoje é considerada uma potência mundial, porque lá atrás um homem teve a capacidade de deixar de olhar para o seu umbigo e começar a solucionar o problema de uma cidade. Gente, meu sonho vai ser, cara, quando uma igreja se levantar responsável pelas questões que estão ao nosso redor. Porque eu te garanto, cara, que se a presença de Deus vem no nosso meio, uma coisa que ela gera é consciência de responsabilidade. É consciência de responsabilidade. É consciência de responsabilidade, porque o Senhor não está aqui somente para nos alegrar de forma como se fosse um bobo da corte. Vem aqui, chora, dá umas risadas e vai embora para sua casa. Não, Ele vem aqui para nos marcar, nos encher de poder. Agora sai, prega o Evangelho, sai, vai curar os enfermos, vai adotar os órfãos, vai cuidar das viúvas. Isso é avivamento. Isso se constitui avivamento se Deus se manifesta numa cidade. Gente, o Paul Washer tem um exemplo que já é batido, mas vale muito. Se uma carreta encontra com um homem, a vida do homem nunca mais vai ser a mesma. Se Deus encontra com um homem, como que vai ser a vida desse homem? Nunca mais vai ser a mesma, gente. Sabe, Pedro vai falar, eu já estou terminando, 1 Pedro 2:9, nós sabemos esse texto de cor também. Ele fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui geralmente a gente jubila. Nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro continua: a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes de Deus. Essa é a sua vocação. Onde você estiver, pergunte-se a si mesmo: como eu posso manifestar a virtude de Deus nesse ambiente? Como eu posso manifestar a virtude de Deus nesse ambiente? É quando nós chegarmos nos lugares, não com uma mentalidade de sugar, mas com a mentalidade de nutrir. É quando nós entendermos que ser abençoado de verdade diz muito mais respeito a entregar do que receber. Eu lembro um dia que o pastor Josué, o pai do Douglas, contou esse exemplo, e aí eu lembro que ficou muito marcado. Uma professora, ela teve um concurso público em Bragança, e aí a professora estava concorrendo, tinham 300 professores concorrendo.
Nesse meio, tinham 300 professores, ela foi, fez a prova e passou em primeiro lugar, então ela se tornou a melhor professora ali daquele momento da cidade. E aí ela veio contar a bênção para o pastor Josué. Aí ela chegou e falou para o pastor assim: pastor, seguinte, tinha 300 professores concorrendo, eu fiz a prova, passei em primeiro lugar, eu sou a melhor professora da cidade e eu vou trabalhar na melhor escola da cidade. Aí o pastor olhou para a cara dela com uma cara de ué. Aí ela falou: pô, o senhor não ficou feliz? Eu falei: não, fiquei feliz pra caramba. Mas a questão é que se você é a melhor professora da cidade, você não tinha que estar na pior escola da cidade? E aí a real, gente, é que nós estamos tendendo a ser abençoados da forma errada. Nós estamos pensando que ser abençoado é sobre receber, enquanto sermos abençoados diz muito mais respeito a entregarmos a nós mesmos para a transformação de ambientes. Sabe, meu sonho é no fim da vida, é que não vai dar para acontecer isso, né? Porque se eu tiver morrido já não vai ter como eu falar. Mas eu fico imaginando assim, se eu pudesse ter um último ápice, um relance de respiro, e aí o médico falasse assim: ó, seguinte, Ellen, se eu morrer antes, ou, né, enfim, que ela não case depois. Tô brincando, mas que ela não case mesmo. E aí que eu fico pensando, o médico colocando assim: ó, seguinte, Leonardo morreu por falência múltipla dos órgãos. Se eu puder dar o último suspiro, eu vou falar assim: não, doutor, risca aí, coloca cumprimento da vocação. Ainda que isso me custe a saúde, ainda que isso me custe horas de sono, ainda que isso me custe lágrimas, ainda que isso custe a minha família, ou custe o que custar, se o Senhor entregou algo para a gente fazer, gente, nós precisamos morrer por esse algo, entregar a nossa vida por completo. Os nossos filhos têm que almejar uma só coisa: termos sucesso naquilo que é sucesso para a eternidade, e não naquilo que a modernidade nos vende. Eu termino com a minha meta desse ano, Romanos 12, Paulo fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha meta desse ano está a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Se eu pudesse orar para que a presença de Deus nos capacitasse a algo, é para que esse texto ganhasse carne, vida, em cada membro do nosso corpo, em cada postura que nós temos na nossa rotina. Se eu oro para que a presença de Deus se manifeste no nosso meio, é para que o Espírito Santo nos capacite a viver isso em sua plenitude. Porque, gente, somos chamados a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Em suma, se eu pudesse resumir essa pregação em uma frase: desenvolver a salvação é me tornar como Cristo Jesus e realizar atos que testemunhem que eu estou me tornando como Cristo Jesus. E para isso, nós precisamos da presença de Deus.